Olá, eu sou a Fernanda Gutierrez, médica veterinária. Sejam muito bem-vindos a mais um DrogaVet Clinicast, o podcast da DrogaVet. E hoje a gente tem um episódio muito legal que a gente vai falar sobre o serviço assistido por animais. Quem nos acompanha nas redes sociais já deve ter visto a nossa série documental onde a gente fala do Toretto, que é um cão voluntário, e mais de alguns de seus amigos pet que também realizam esse trabalho tão lindo. A gente sabe que esse trabalho é relevante e vem crescendo cada vez mais, então a gente preparou esse Clinicast para falar mais sobre o serviço assistido por animais e trouxemos duas convidadas. A doutora Letícia Sera Castanho, que é médica veterinária e fundadora da ONG, e a doutora Andressa Chodur, que é terapeuta ocupacional, especialista em gerontologia, professora, sinoterapeuta e voluntária. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. É muito especial ter vocês aqui com a gente. E eu queria, para começar, que vocês falassem um pouquinho de cada uma de vocês. Obrigada, Fer, é um prazer estar aqui e falar do que a gente ama, né, não tem preço. Então, eu sou a Letícia, sou médica veterinária, sou especializada na área de oftalmologia e sou coordenadora e fundadora do projeto Amigo Bicho, que trabalha com serviços assistidos por animais há 20 anos. Legal. Doutora Andressa? Muito obrigada, doutora Fernanda, pelo convite. É um prazer estar aqui podendo falar sobre essa área que eu tanto amo também. Meu nome é Andressa Chodur, eu sou terapeuta ocupacional, especializada em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e sinoterapeuta desde 2009. E desde então voluntária também do projeto Amigo Bicho com muita alegria e muito amor. Que legal, é um prazer tê-los aqui com a gente. Obrigada. Doutora Letícia, para começar, eu queria que você explicasse como que a gente pode definir claramente o serviço assistido por animais. Porque é uma nova definição, assim, tem termos, atividade assistida por animais, terapia assistida por animais e educação assistida por animais. Esses termos, eles estão em desuso? Como que funciona? Ótima pergunta, Fernanda. Esses termos hoje, eles são usados de forma muito errada, porque existe uma confusão em relação às nomenclaturas. Essas nomenclaturas, elas vêm para nós, né, elas são ditas por instituições internacionais, essas diretrizes são trazidas por instituições que estudam só isso. Então eles estão sempre de olho no bem-estar do cão, no que esse cão foi treinado para fazer, qual é a necessidade de cada segmento dentro dos serviços assistidos. Então hoje, a nomenclatura atual é serviços assistidos por animais, que vem substituir a antiga pet terapia, sinoterapia, né, intervenções assistidas por animais. Não estava errado, mas as mudanças aconteceram para que a gente tenha pense sempre no bem-estar dos animais. Os serviços assistidos, ele inclui qualquer intervenção que utilize os animais como facilitadores. O coterapeuta, o terapeuta é o profissional da área de saúde e não o cão. Essa sobrecarga não é deles, né? Isso é do profissional e eles são os nossos facilitadores, o meio para que a gente consiga atingir um resultado positivo no final. Dentro dos serviços assistidos nós temos algumas divisões, que são o programa de apoio assistido por animais, que é a antiga terapia assistida por animais e a educação assistida por animais. O que diferencia os três? O programa assistido é basicamente o que o Amigo Bicho hoje realiza. São visitações de recreação, interação, melhorar a atividade do local, mudança de foco, facilitar até mesmo um atendimento médico para aquele paciente específico, sem necessariamente nós termos a presença do profissional da área de saúde. Médico, enfermeiro, né? A gente não precisa, nesse caso, do profissional. Claro que a dupla condutor e cão, eles são altamente treinados também para estarem ali, não é qualquer cão que pode ser um cão de serviço, eles são altamente treinados para oferecer o que o cão, para oferecer um serviço de qualidade, sempre pensando no bem-estar único, isso é o mais importante. O tratamento assistido, ele já inclui o profissional de saúde envolvido, também com formação, de preferência, tem que ter formação em serviços assistidos para que ele saiba como conduzir aquela sessão. E o binômio cão e condutor também treinados para estarem ali e conseguirem fechar uma sessão com excelência. A educação muda o profissional da área de saúde para o profissional da educação. Também todos treinados e com conhecimento técnico. E me conta mais sobre o Amigo Bicho. O que é o Amigo Bicho? Como que funciona esse voluntariado das pessoas e dos pets também?
Bom, o Amigo Bicho, então, Fernanda, trabalha com serviços assistidos por animais. Nós somos uma equipe totalmente voluntária, uma equipe multidisciplinar, que é o que faz o Amigo Bicho dar certo, porque nós trabalhamos com TO, temos médico dentro do projeto de forma voluntária, temos enfermeiros, médicos veterinários. Então, é essa equipe multidisciplinar que faz com que cada um contribuindo com a sua parte, faça o Amigo Bicho dar certo. Então, nós trabalhamos com serviços assistidos por animais, basicamente com um programa assistido, e temos um trabalho inédito com Parcos, que a Andressa vai falar depois, que trabalhamos com tratamento assistido por animais. Então, hoje, atualmente, nós temos em torno de 58 voluntários, iniciamos com apenas 3, e começamos com 2 animais, e hoje nós temos 58 animais e 4 gatos. Ah, que legal. Esses 2 que começaram, os 2 animais, eles eram seus? Um era meu e o outro era do nosso amigo, né? Nós fizemos todos os testes possíveis, né? Na época eu tive acesso tinha um grande amigo nosso que trabalhava com comportamento, então ele nos passou várias dicas para que a gente pudesse fazer todos esses testes. Então eu testei meu cachorro acho que umas 20 vezes mais ou menos, para que ele pudesse estar lá. E aí juntos, era um cocker e um bulldog francês, nós fizemos a primeira visita numa casa-lar, com um resultado muito positivo, que nos fez querer continuar ainda mais, né? Então eu, um amigo e meu esposo, que começamos a primeira visita do Amigo Bicho na cidade da Lapa. Ai, que legal. E isso em que ano? Em 2005. Em 2005. Dia 5 de dezembro de 2005. Olha, que legal. E você falou que vocês estão com 50 colaboradores? 58 cães, 70 voluntários e 58 cães atualmente. E 4 gatos. Aí, 4 gatos. A gente tem que lembrar dos gatos também. Sim. E vocês começaram, você falou da Casa Lar, mas teve alguma outra instituição que vocês também começaram a visitar lá no começo, em 2005? Sim, logo depois dessa casa de repouso, né, nós começamos a visitar Casa Lar, casa de repouso e algumas instituições de longa permanência. Os hospitais efetivamente começaram em 2007 com a abertura do Pequeno Príncipe para uma visita numa área comum, no hall de entrada. Começamos ali, as crianças vinham até nós, a gente não entrava nos quartos, né? E a partir dali, outros hospitais começaram a entender que nossa, é um trabalho que tem resultado positivo, um trabalho sério, um trabalho que os cães estavam lá, né, a saúde super em dia. Então, esse entendimento por parte de alguns hospitais, de alguns profissionais, fizeram com que eles nos chamassem para visitar outros hospitais. E hoje vocês visitam várias instituições, então, hoje, hospitais? Hoje a gente visita 8 hospitais, fora os extras, né, que a gente trabalha com Semana da Enfermagem, Semana do Médico, então 8 hospitais fixos, né. O trabalho com o Parkinson está em pausa, porque a instituição está mudando, mas também trabalhamos com o Parkinson, e visitamos Casa Lar e Casa de Repouso, ainda demos continuidade a esse segmento também. E agora vamos falar um pouco de vocês e como que vocês aliam a carreira de vocês com o serviço assistido por animais. Doutora Letícia, você começou a ideia ali do Amigo Bicho por uma necessidade pessoal, né? Conta mais sobre isso. Bom, o Amigo Bicho começou, eu costumo dizer que ele começou antes de ter um nome, né? Porque tudo começou na minha casa, né? Eu sempre tive muitos exemplos em casa de solidariedade. Meu pai era bombeiro, então acho que maior exemplo de solidariedade do que isso não tem, né? Então meu pai era bombeiro, minha mãe professora, sempre trazendo essa questão do cuidar do próximo para nós. Tanto que minha irmã se tornou bombeira voluntária e eu segui por esse caminho de tentar fazer algo unindo essa paixão das pessoas com os animais. Infelizmente, né, meu pai ficou doente em 2009, meu pai ficou doente em 2099, nossa gente, faz tempo. Meu pai ficou doente em 99, ele teve um câncer, descobriu um câncer, e acompanhando ele no hospital, eu senti essa necessidade, porque a gente não tinha nada, nem voluntariado nessa época, era muito pouco que se falava sobre ser voluntário. E meu pai adorava bicho, e as crianças que estavam ali também, quando eu falava, né, sobre a profissão, sobre ser veterinário, os olhos brilhavam, eles participavam, e a gente conseguia conversar um pouquinho antes deles entrarem, né, nas sessões de rádio e químio. E isso me chamou muito a atenção. Aí eu pensei, por que não, né, fazer algo nesse sentido? E aí, infelizmente, meu pai faleceu, e aí eu transformei essa dor em amor, né, e comecei a buscar, né, trabalhos, a gente não tinha quase nada no Brasil, então comecei a buscar trabalhos fora do Brasil, nos horários vagos, né, você comentou da carreira, então eu tinha que colocar, né, um equilíbrio em tudo ali, carreira, a vida pessoal, a vida profissional na época eu trabalhava muito, fazia muitos plantões, final de semana, né, eu vivia mais no hospital do que na minha casa,
Então, aqueles intervalinhos era algo que eu acreditava, que eu queria muito. Eu procurava trazer, né, coisas de fora no início. Depois surgiram algumas coisas no Brasil e eu comecei a correr atrás. Então, o Amigo Bicho surgiu dessa necessidade pessoal, mas que eu consegui transformar isso e começar a levar essa alegria para dentro das instituições. E como que foi a preparação para virar gestora de uma ONG, né? Como que é? No começo não foi fácil, né? Eu tive apoio de grandes amigas no início, né? Então, veterinárias que compraram esse sonho, né? E acho que esse é o grande segredo, é trabalhar com pessoas que estão dispostas a te ajudar, a crescer junto com você, que compram o teu sonho, né? Assim como a Andressa, né? Que a gente ajusta o sonho e segue junto. E essa caminhada foi mais fácil porque eu tive o apoio de pessoas muito especiais, veterinárias, inclusive, a Ana Carolina, a Gisá, a Gília, né? Que me auxiliaram, a Karen, uma grande amiga que sabia muito sobre adestramento, então ela trouxe muito isso para o projeto. Então, a gente começou a fazer essa gestão juntas, né, no início, e depois foram somando pessoas, né, dentro da sua especialidade, que somaram muito o Amigo Bicho. Então, no início não foi fácil, mas depois esse preparo, a gente foi entendendo qual era o preparo necessário para que um voluntário pudesse estar dentro de um hospital. Não é só o preparo do cão, o preparo psicológico dos voluntários também é muito importante, né? Porque a gente trabalha com situações muito complicadas, muito delicadas, de vulnerabilidade, de fragilidade. Então, nós também temos que estar preparados, né? Então, à medida que a gente foi sentindo essa necessidade, a gente foi procurando trabalhar, sempre aberto a ouvir sugestões, né? E dessa forma, o Amigo Bicho foi crescendo. Tem algum curso na área? Você chegou a fazer um benchmark em outras ONGs? Com certeza. Eu acho que boas ideias e bons projetos têm que ser seguidos, gente. Então, sim, eu trouxe ideias de vários outros projetos, né, para que a gente pudesse somar e dar continuidade. Assim como a gente também acabou sendo exemplo para muitos outros projetos que foram braços, inclusive, do Amigo Bicho, né? Então, sim, a gente trouxe. Existem muitos cursos hoje, inclusive cursos baseados nas diretrizes internacionais. Tem a SOMAR, tem o curso da Letícia Toca, da Anice. Então, são várias pessoas dentro do Brasil hoje que trazem cursos com um profissionalismo adequado e seguindo diretrizes adequadas. Legal, doutora Andressa. Você é terapeuta ocupacional, mestre na linha de comportamento, aprendizagem motora, especialista em gerontologia e sinoterapeuta. Agora conta pra gente como que o serviço assistido por animais entrou na tua vida. Bom, as coisas são providenciais, né? Do jeito que tem que ser. Meu primeiro vestibular, acho que eu tinha 16 anos, eu prestei para veterinária. Não passei. Logo em seguida, prestei para terapia ocupacional, né, no ano seguinte, e passei. E aí, por que eu tô contando essa história inicial? Porque eu sempre amei muito bicho. Sempre amei. Sempre tive bicho, sempre me fez bem, né? Porém, eu seria uma péssima veterinária, porque esse meu amor, acima de tudo, me deixaria limitada. E durante a faculdade eu percebi isso numa aula de anatomia, no laboratório de anatomia humana. Eu resolvi dar uma voltinha e entrei no laboratório de anatomia veterinária. E aí saí chorando, porque eu vi o bichinho no tanque de formol. Não que eu não me abale com o humano ali, né, no laboratório, mas enfim, por que eu contei essa história? Porque sendo terapeuta ocupacional, eu não vou curar bichos, mas vou usar os animais para me ajudarem a potencializarem os efeitos do meu tratamento, né, catalisarem os efeitos desse tratamento. Então, quando eu, recém-formada, fiz meu primeiro curso, né, nem conhecia o Amigo Bicho ainda, e foi através de uma amiga em comum, que infelizmente hoje não está entre nós, que já era voluntária do projeto, que eu consegui conhecer o projeto, né, e aí, voluntária, acompanhando várias visitas, a gente abriu portas juntas, né, Lê? Em alguns lugares aqui de Curitiba que foram bem importantes, Hospital do Idoso, a Associação de Parkinson, eu tinha um relacionamento muito legal com toda a equipe da Infecto, a gente conseguia entrar em UTI, a gente era super mal visto, entre aspas, inicialmente, né? Lá vem a mulher do cachorro, era isso que diziam no hospital. Todo mundo se escondia de mim, mas depois estava todo mundo tirando foto. E aí, realmente, aí eu entendi o meu propósito, né? Enquanto amante dos bichos, da natureza, da biofilia como um todo, e terapeuta ocupacional podendo levar esse recurso para os pacientes, onde muitas vezes a ação humana fica limitada.
É esse o poder da sinoterapia para além das nossas limitações. Né? A Nise da Silveira, que foi uma das precursoras da sinoterapia aqui no Brasil, e por coincidência da terapia ocupacional na saúde mental também, Nise da Silveira disse a seguinte frase que eu acho que faz todo sentido em todos os locais de atendimento, que são excelentes catalisadores, ela chamava, né, de coterapeutas não humanos. Então, são excelentes catalisadores do processo terapêutico, os coterapeutas não humanos, que levam calor ao frio ambiente hospitalar, não apressam, não julgam, não criticam. E essa é a definição de afeto catalisador. Hoje em dia eu não consigo conciliar a minha rotina de trabalho com as visitas, mas eu permaneço voluntária do Projeto Amigo Bicho, né? Sim. Como TO, como parceira da Lê, publicamos um artigo, um capítulo de livro juntas sobre essa prática, e hoje a minha cachorrinha Caramela é a minha coterapeuta não humana no meu consultório particular, onde eu atendo idosos com Parkinson e Alzheimer. E eu tenho muitas histórias muito comoventes, assim, só da presença dela, né? Acender memórias afetivas. Então, tem idosos que muitas vezes não lembram o nome dos netos, não sabem por que estão no meu consultório e lembram o nome da Caramela. Ou seja, hoje a gente sabe também que o simples contato em idosos já ativa córtex pré-frontal, né? A gente tem estudos recentes que reforçam a ciência por trás da sinoterapia. Então, para resumir, é muito de amor, é muito de ciência, é muita paixão pela terapia ocupacional também, e poder ver os meus pacientes, mesmo com doenças neurodegenerativas avançadas, tendo resultado que eu não conseguiria atingir, mas a Caramela consegue, isso é muito gratificante para todos nós, né? Nossa, é um trabalho muito lindo. Hoje, quais são as suas atividades no Amigo Bicho? No Amigo Bicho, eu fico de, como que eu posso dizer? Consultoria. Consultoria, eu ia falar, fico nos bastidores ali. Fico como se fosse uma consultoria técnica, mais do lado do profissional de saúde que tem a formação em sinoterapia, né? Então, não consigo acompanhar tantas visitas, mas se a Letícia precisa de uma palestra, de publicar um material, para dar esse respaldo técnico-científico. Então, acho que hoje o meu papel seria mais vinculado a isso. E aí, participação em eventos, né? Como eu sou da área acadêmica também, né? Também sou professora de pós-graduação. Então, acho que é mais essa parceria técnico-científica e a consultoria. Mas eu espero poder voltar a acompanhar as visitas, Com porque certeza. faz bem para todo mundo. E até mesmo essa questão da equipe multidisciplinar que a gente comentou antes, a Andressa vem nesse contexto me ajudar nessa questão também, né? Porque eu sou veterinária, então, Andressa, e aí, eu posso fazer tal exercício? Quantas vezes da gente se reunir, eu dormi pensando, meu Deus, aquele exercício seria muito legal. Andressa, posso fazer? O que você acha? Isso é viável, não é viável, né? Principalmente no quarto, a gente trabalhou muito essa questão dupla, uma completando a outra com aquele exercício específico que a gente olhava e falava, meu Deus, esse exercício é perfeito, mas pode? Então, sempre respeitando, né, essa questão do profissional da área de saúde, junto com o veterinário, profissional da área de saúde também, mas voltado para o cão, né? E é muito legal que além desse capítulo, a gente já tem outros artigos, capítulos publicados juntas, né? E a gente já até ministrou um curso já. Nós duas, de serviços assistidos por animais. Então, eu acho que a parceria ali, né, mesmo aquela definição, né, mesmo não estando junto ali no dia a dia, a gente sabe que sempre pode contar uma com a outra e com a ajuda da outra. Que legal, você traz também a sua experiência, né, para o Amigo Bicho, para o voluntariado, enfim, como um todo, né? Sem dúvida. Para quem nunca presenciou uma visita ali do Amigo Bicho, né, como que vocês conseguem explicar pra gente o que o serviço assistido por animais conseguem fazer para os pacientes internados? Na questão, do ponto de vista psicológico, emocional, físico. Tá, eu vou começar falando e vou pedir para a Andressa completar, que ela tem também e acho que a gente acompanhou pode contar muitas histórias lindas aí, emocionantes, né? Eu resumiria assim, a visita, para quem nunca viu a visita, a gente não leva somente um cachorro para dentro do quarto, a gente leva a vida para dentro do quarto. Eu acho que essa é a melhor definição do que a gente faz dentro de um hospital.
Por quê? Porque muitas vezes, quando você chega com o cão, a pessoa que está ali há dias internado, meses internado, a gente já atendeu pacientes que estavam anos internado, sem sair, né? Crianças, às vezes, dias, aquele pai do lado daquela criança que não tem contato com a família que está longe do paciente, né, por uma questão financeira. A gente visita muitos hospitais 100% SUS, então a gente acaba levando todo esse amor lá para dentro, e aí o paciente deixa de ser um paciente. Ele é a Dona Maria, ele é o seu João, que está recebendo uma visita especificamente para ele. Então esse amor, essa conexão que a gente comentou agora, eu digo que é uma conexão divina. Eu não consigo achar uma outra palavra, porque é luz entrando dentro do quarto. Então é aquele paciente que muitas vezes está, e tem uma história dentro do Cajuru, que o paciente estava virado para a parede, chorando, falando com a filha, chorando, falando, filha, eu tô longe de vocês, não tenho condições financeiras de trazer vocês, eu tô com muita dor. E eu parei, na época eu tinha o Zaca, que era o meu Golden, eu parei do lado da cama e fiquei esperando ele terminar de falar para entender se ele ia querer. Quando ele virou e viu o Zaca, conexão imediata. Ele largou aquele celular e falou, filha, só um pouquinho, desceu no leito, abraçou o Zaca, porque até eu me surpreendi. E aí ele pegou o telefone e falou, filha, um cachorro veio me visitar, veio trazer alegria para mim. E eu fiquei pensando, gente, imagina a alegria dessa filha lá do outro lado, longe, sabendo que o pai tá ali vulnerável, escutar um choro virar um riso, né? Então, eu assim, como eu comentei, isso é luz, mas ao mesmo tempo a gente percebe que emocionalmente a resposta é imediata, a melhora, eu choro pro sorriso, a interação social não só entre eles, mas entre a equipe médica, que facilita o tratamento proposto, a própria parte de locomoção, que a Andressa vai poder falar, que é o movimentar-se para passar a mão no cachorro, é dar o petisco, é ir até um corredor para olhar aquele cão que está passando. E quando ele viu, ele já fez um movimento que ele não estava, que ele estava em restrição. Então, tudo isso traz benefícios não só, lógico, para o paciente, como para o acompanhante, como para a equipe médica e como para quem faz a visita. Eu falo que os maiores beneficiados somos nós, que estamos ali vivenciando todo esse amor. E também o não se sentir sozinho, né? Porque eu acho que quem tá internado deve se sentir um pouco sozinho. Com Quando certeza. recebe essa visita, igual você falou, ele veio me visitar, né? Exatamente. É especial pro paciente. É muito especial, né? E a gente tem várias histórias, né, Andressa, no hospital, por exemplo, do idoso, da Dona Sueli, né? Essa é uma história... É uma história linda, vou deixar a Andressa contar. Eu queria complementar um pouco com a parte científica, né? O meu papel aqui. Hoje sabemos que para além do levar amor, levar vida, não tem nada melhor do que isso, né? É claro. Mas fisiologicamente o que está acontecendo? Liberação de neurotransmissores, de neurotransmissores relacionados ao prazer e bem-estar, minimização do cortisol, né? Hormônio do estresse e muito relacionado com pacientes de longa internação. São procedimentos invasivos, procedimentos dolorosos, a quebra da rotina, você sai do seu local, né? Você está num lugar frio, gelado, de dor, né? Então, fisiologicamente, a gente tem essa questão de melhora. Aí, falando agora enquanto profissional que atendia em ambiente hospitalar, né? Que pôde olhar por essas duas lentes, assim. E que acompanhava o pós, né? E que acompanhava saía, a Andressa o pós. ficava, né? Era isso mesmo que eu queria trazer, né? A questão do respaldo científico. Então, nós criamos a terapia assistida por animais, né? No serviço de terapia, ela cumpre critérios rigorosos, porque é um atendimento em saúde. Um desses critérios é avaliação pré e pós-intervenção, com registro em prontuário, isso é muito claro. Então, o que a gente fez lá no Hospital do Idoso? Eu criei uma avaliação visual, parecida com a escala visual da dor, né? Quem for da área humana já entende mais ou menos. E aí a gente tinha alguns fatores ali, né? Para trazer um levantamento, agora também me fugiu o nome. A gente tinha ali alguns fatores analisados para a gente ter um quantitativo, né, dessa diferença. E olha, parece exagerado, mas não, a gente tem esses registros. 100% dos pacientes referiram melhora em pelo menos um dos fatores. Alívio de dor, estado mental,
E aí a gente perguntava ansiedade, depressão, tristeza, né? E a adesão ao tratamento. Então isso melhora também para o enfermeiro, para o técnico de enfermagem, para a conduta medicamentosa, né? Então esses indicadores nos levam a perceber que, sim, com o respaldo científico, eles têm melhora fisiológica, emocional, de mobilidade. E aí tem esse caso, sim, a gente vai contar juntas e muito provavelmente as duas se emocionem, que é o caso da dona Sueli. A gente tem, né, autorização da família para poder falar, e eu começo a ler e a gente vai juntos. Dona Sueli era uma paciente idosa, internada já de algumas semanas. A visita do amigo bicho era mensal, né, no hospital, e a dona Sueli estava internada por uma questão pulmonar que ia gradativamente piorando. Ela tinha uma doença pulmonar degenerativa, obstrutiva crônica, que ia avançando. E ela estava na enfermaria e recebeu a visita do amigo bicho, que era mensal. E ela voltou para o seu leito de enfermaria, fiz a avaliação, melhorou em todos os critérios, coloquei em prontuário e infelizmente dona Sueli piorou. E ela estava lá de novo no mês seguinte. E antes de se despedir do amigo bicho, ela falou: eu queria tanto ver vocês de novo. Hoje foi um dos dias mais felizes da minha vida. E ela piorou. E continuou no hospital até o mês seguinte. E o estado evoluiu e ela foi para a UTI. E aí, por nossa sorte, a intensivista que estava de plantão responsável era sobrinha da dona Sueli. E ela tinha uma visão já super esclarecida sobre a terapia assistida por animais. É uma das PICs, práticas integrativas em saúde. Hoje fazem parte do rol do SUS, só um parênteses, né? São 38, ela faz parte. Essa médica já tinha uma visão ampliada, integrativa, e autorizou a dona Sueli ir para a visita. E aí, a gente mobilizou uma equipe multidisciplinar, né? Então, fisioterapeuta respiratório, o enfermeiro, nutricionista, a equipe da UTI, eu como TO, e aí a visita aconteceu com o amigo bicho, em ambiente externo. Ela foi lá pro jardim. Foi. E ela foi na cadeira de roda. Foi com máscara de oxigênio, fisioterapeuta. E aí ela olhou pra mim e falou, e também eu tava com o Zaca novamente, e ela falou, eu queria passear com ele. Eu falei, meu Deus. A gente se olhou, falei, tá bom. Falei, e aí, Andressa, podemos? Pode? E aí ela pegou a guia do Toretto, eu fui com uma guia curta do lado, Zaca, né, amiga. Com o Zaca, o Toretto tá com ciúme. Todos. Ela pegou a guia, eu peguei uma guia curta do lado, né, lógico, eu fui segurando, e ela passeou com ele por todo o jardim, e eu lembro de uma frase que ela disse no final, ela agradeceu e falou, Letícia, muito obrigada, obrigado amigo bicho, eu precisava ver vocês, porque eu esqueci da minha dor e da falta de ar. Então foi algo assim que marcou, né, Andressa, porque você vê o sorriso dela e realmente você olhava para ela não estava com falta de ar, ela estava tão focada naquele momento feliz, naquele momento, né, que a Andressa falou, a gente sabe que existia a questão fisiológica, né, do baixar o cortisol, subir, mas o olhar dela, o sorriso, era algo que marcou, né, Andressa? Nossa, ele marcou porque realmente ela no final, ela falou, obrigada, eu esqueci da dor, esqueci da falta de ar. E aí a gente se olhou, né? E infelizmente, né, Andressa, e depois... naquela noite, a dona Sueli foi a óbito. Ter saído ou não da UTI não ia mudar de forma alguma o quadro pulmonar dela. Por isso que a gente se emociona, porque a gente conseguiu, a gente amigo bicho, a gente equipe do hospital alinhado, né? A equipe toda, a gente conseguiu levar esse momento de alegria para ela. Um dos últimos momentos de alegria, né? Sim. E ela falou ainda brincando, quero ficar aqui até o próximo mês para poder ver de novo. E foi o último sorriso dela, praticamente. Foi. Fica até difícil falar agora. Não tem como. Mas não pegando o gancho da Andressa, a gente teve recente também uma situação de tratamento paliativo, né, no Hospital Evangélico. E aí a gente visitou 2 quartos, né? Pessoa com muita dor, muito desconforto, recebendo medicação para dor, e uma já, 3 dias já, sem interagir com a família. Então, uma delas, depois o médico relatou,
a gente até comentou entre nós depois, o médico me mandou um áudio falando: Letícia, você não tem noção a melhora de um dos pacientes por conta da visita. Ela não quis tomar o remédio para dor à noite, porque ela falou: eu estava muito enjoada, com muita dor, e depois da visita eu estou me sentindo muito melhor. Estou com apetite e não quero receber o medicamento para dor. Hoje eu não preciso dormir e eu vou dormir bem. E o médico, ela dormiu a noite inteira bem. Por quê? Porque fisiologicamente houve uma mudança, ela se sentiu melhor, o corpo, quando está melhor, reage melhor ao tratamento, né, que já estava instituído, e ela ficou super bem. Ele falou, eu nunca tinha presenciado algo assim. Então, você veja, os médicos também sentindo, né, essa melhora. O outro caso, infelizmente, é muito parecido com a dona Sueli, a pessoa já não estava mais interagindo, essa senhora, a família ao lado, né, muito triste, pediu que a gente entrasse. E um dos Goldens entrou. Quando essa paciente colocou a mão sobre um dos Goldens, que era a Mafalda, ela abriu os olhos. E aí ela abriu os olhos e começou a sorrir, gente. E a família, na hora, o filho levantou, abraçou a mãe e quis tirar uma foto com a mãe, sabe? Foi uma coisa assim. E o que aconteceu? Ela teve aqueles momentos, ela ficou todo o tempo interagindo, falando baixinho, com dificuldade, mas interagindo, sorriu, pediu para ver o outro cão menor, que era o Spitz, passou a mão, pegou no colo. E aí o filho pôde ter esse momento com a mãe antes dela falecer, porque ela faleceu também no mesmo dia. Então o filho pôde ver a mãe sorrir pela última vez. Então a gente não leva a cura, mas a gente leva momentos que trazem, né, fazem tanto bem para quem está ali, para quem está acompanhando, para a equipe, né, cuidar de quem cuida, porque os enfermeiros também, a gente escuta essa frase muitas vezes, né? Vocês tornaram o nosso dia melhor. Tá tão pesado aqui. Vem aqui, posso fazer um carinho? Então, lembra o guardinha do hospital? Desde o guardinha do hospital. O porteiro. Vocês chegaram. Era uma alegria, né? Alegra todo mundo. Vocês levam conforto, né? Exatamente. Eu digo que a gente leva abraço, né? Em forma do cão. Se sentir acolhido, abraçado. É humanizar o atendimento. Entender aquele momento de fragilidade e estar ali, né? Eu costumo dizer que o amigo bicho, nós temos compaixão, porque a gente entende o sofrimento, mas a gente não se congela diante disso. A gente vai fazer algo para melhorar a vida daquela pessoa, mesmo que seus momentos finais, mesmo que a gente possa proporcionar pequenos momentos de alegria. Então essa é a essência, né? A compaixão. E como que funcionam as visitas? Como que o paciente é abordado, né? Não sei se tem uma escolha do paciente ou todos são visitados. E até a interação desses pacientes com os animais. Como que funciona? Bom, hoje existe diferença entre os hospitais, né? Então, tudo é baseado, o CCIH dita algumas regras, né? A questão da infectologia. E aí sempre existe uma equipe dentro do próprio hospital que vai até os quartos e avisa sobre a visita. Porque tem pessoas que não gostam, que têm medo, têm alergia, né? Que não estão em condições, né? Transplantados, eles não estão em condições de receber a visita. Então existe uma equipe interna do hospital que vai antes da nossa visita e avisa que a visita está chegando. Quando a gente chega, a gente já sabe quais os quartos que não é para entrar. E é uma coisa muito engraçada agora que a Andressa vai lembrar. Os quartos que eles não querem, não por uma restrição, mas porque, eu não gosto muito, acho que eu não quero. Quando a gente chega, somos os primeiros que pedem, você pode vir aqui um pouquinho? Eu falei que eu não queria, mas ele é tão lindo. A gente deixar a porta aberta de propósito para eles verem passando. Mas ele é lindo. Posso tirar uma foto? Então é algo que acaba invadindo ali o coração de todo mundo, né? Então, hoje o preparo é dessa forma, a gente já sabe, os voluntários têm treinamento para não entrar em quartos que tem restrição, que se a gente passa e a pessoa abre a porta na hora que a gente tá passando, e a gente não pode entrar, porque são restrições, né, de respiratória, virose, então a gente não pode, até porque o cão não seja um veículo, né, um fómet para levar a doença para outro quarto. Então a gente respeita, os voluntários têm esse treinamento para não entrar em quartos com restrições. Outros hospitais, a visita acontece no hall de entrada, que é o caso do Pequeno Príncipe. As crianças que podem, elas descem até o hall e vão até o cão. Então a gente fica nesse ambiente. O único que o hospital é o Pequeno Príncipe. Os demais a gente entra nos quartos, nos leitos, nos apresentamos o cão e entramos, né, no leito para conversar. A abordagem ao paciente, né? O voluntário sempre chega antes, entre o cão e o paciente,
comenta o que vai acontecer, prepara a criança. Com criança não tem jeito, né? Quando você vê, ela já tá em cima abraçando. Mas com os adultos, a gente prepara esse adulto. Você gosta? Gosto. Posso me aproximar? Pode. Tem traqueostomia? Tem acesso? A gente toma sempre um cuidado muito grande com isso. E aí fazemos a visita, nos aproximamos com o cão ou com o gato. E vocês já... Vamos esquecer do gato. E vocês já falaram dos benefícios também para os acompanhantes, né? Mas fale um pouquinho mais, porque assim, é benefício para todos, para os colaboradores, né, do hospital, para os acompanhantes. Como que vocês conseguem assim, enxergar esses benefícios para todos? Eu acho que eu queria até emendar um outro assunto, fugindo um pouquinho do script, mas eu acho que é bem importante. Os benefícios são tão valiosos, são tão importantes, eles se mantêm, né, relatando essa melhora ali até 48 horas, até uma semana, quando é o atendimento ambulatorial, né, gente, na semana seguinte eles relatavam que a melhora permaneceu. Outra coisa que eu não mencionei é qualidade de sono também, né, alívio de dor, estado emocional, qualidade do sono, também eles percebem a melhora. E esses benefícios, eles são tão valiosos que nós acabamos participando também, eu e a Letícia e o amigo enquanto amigo bicho, né, da aprovação de uma lei estadual aqui do Paraná, sobre, que aí é uma coisa diferente, mas o benefício é o mesmo, porque é o mesmo coterapeuta, catalisando ali os processos, né, que é a autorização de visita de animais domésticos ao tutor internado no estado do Paraná. Então, nós estivemos, né, na plenária, lá na Assembleia Legislativa, levamos a questão técnico-científica por trás disso, e aí a lei foi aprovada. E a gente estava nesse momento histórico também, de tão importante que é. Então, não são cães terapeutas, mas são os cães da pessoa, o cão da pessoa, que é um membro da família, ao nosso ver também, né? E puxando o gancho, esse vínculo entre paciente e animal é algo muito forte, né? Como que vocês enxergam isso, esse vínculo? Eu acho que, como a Andressa falou, existe a questão dos neurotransmissores, né? O vínculo ele é imediato, porque você tocar no cão, esse toque no pelo, no animal, ele faz com que o corpo libere substâncias como ocitocina, prolactina, que são hormônios do bem-estar. A Andressa já comentou que o cortisol baixa, eu tenho um controle melhor da pressão arterial, eu tenho uma pessoa que está ali querendo interagir, a interação melhora. Então esse vínculo ele acaba sendo imediato porque o cão não faz julgamento. Ele está ali simplesmente para doar aquele amor. Né? Ele está ali treinado para chegar e doar aquele amor. E ele também tem benefícios porque ele ganha muito carinho, né? Ele está ali também recebendo todo um amor e um afago do paciente. Então o vínculo acaba sendo imediato por uma questão fisiológica, a gente já comentou, esse toque faz com que o corpo realmente já libere, já tenha, né, essa melhora imediata, e a questão que a gente percebe, o visual, né, o visual é um sorrisão, um abraço, uma palavra, né, obrigada, vocês melhoraram o meu dia, nossa, meu filho, eu fico sempre imaginando, e eu comento, as mães que estão com os filhos internados, e às vezes com 80% do corpo queimado, né? As mães que estão ali com os filhos em tratamento por um câncer. Então, esse momento de conexão, que elas também, cuidando de quem cuida, que elas também se conectam, esquecem um pouquinho da dor, é algo muito importante. É necessário para que ela consiga continuar a caminhada, que é tão difícil, né? Então, eu vejo essa conexão dessa forma, é uma conexão importante e necessária em muitos casos. Reforço tudo que a Letícia comentou e eu lembrei de um outro relato. Uma paciente parkinsoniana, Parkinson avançado, ela estava cadeirante, ela não era tetraplégica, ela tinha os movimentos, porém um dos sintomas do Parkinson é a rigidez muscular, então ela não conseguia modular os movimentos para conseguir se locomover. E a instabilidade postural também. Então, uma paciente que já estava com o humor bem deprimido, o corpo travado, em cadeira de roda, quando a visita chegou, e o marido não queria que ela participasse. Ele achava bobeira, cachorro não é, né, tratamento, embora a gente tentasse explicar, era a limitação dele e estava tudo bem. Mas ela ficava observando na cadeira. E quando a visita chegou, eis que essa paciente levantou e saiu andando
para pegar o cachorro. Ainda bem que a nossa equipe tá sempre muito atenta. O marido ficou de queixo caído. Sim. E aí, depois disso, ele começou a valorizar. A levá-la. Então, né? esse é o vínculo. Transforma. Transformador. Transformador a palavra. Não é? E, doutora Letícia, você falou dos animais que recebem muito carinho, né? Que mais os animais se beneficiam também, né? Bom, eles, na verdade, os animais, eles estão prontos, né, para doar esse amor. Então, além de receber todo esse amor, todo esse carinho, a gente percebe que, por exemplo, quando eu chego em casa, né, falando do meu cachorro, normalmente a gente sempre trabalha com eles algo que eles gostem muito. Então, eles também têm essa recompensa. Eles trabalharam, eles merecem a recompensa. Então, essa recompensa, e hoje a gente trabalha muito essa questão, já tivemos palestras sobre massagens, né, em locais que eles gostam, com a doutora Renata. A doutora Renata trouxe para nós esses pontos, né, específicos. Então, a gente sempre trabalha com o voluntário, faça algo que ele goste depois, né, porque ele cansa. Apesar dele receber carinho, a gente sabe que o cão, ele faz a linguagem, ele lê o nosso comportamento, né? Ele lê o ser humano. E aí isso pode ser exaustivo para eles, principalmente em locais que a gente tem muita vulnerabilidade e muita dor, né? Então são ambientes que eles captam muito essa energia e eles às vezes chegam em casa realmente exaustos. A gente também e eles também. Então a gente procura o benefício, trazer para eles algo que eles gostem muito. Por exemplo, eu vou falar do meu cachorro. Ele chega em casa e quer jogar bolinha. Então eu jogo a bolinha 1.500 vezes até ele, agora eu gostei, agora tá bom. Então cada cão tem a sua percepção. Tem cães que realmente chegam em casa e deitam. Então naquele momento você pode fazer uma massagem, uma comida que eles gostem, um petisquinho que eles possam comer, liberado pelo médico veterinário, um petisco que eles possam comer, um passeio. Tem cães que chegam em casa e pegam a coleira e querem passear. Então um passeio. Então eles se beneficiam porque eles têm depois do trabalho algo muito bom, que eles gostam muito, e durante o trabalho eles têm muito carinho. Então são benefícios que a gente proporciona para eles, porque eles estão ali e eles são os grandes heróis, né? Então, por isso. Doutora Andressa, você tem um trabalho especial com o Amigo Bicho no tratamento de pacientes com doença de Parkinson. Inclusive, tem até o livro aqui, né, que a doutora escreveu sobre o assunto. Então, conta pra gente como que é esse trabalho, né? Como que o serviço assistido por animais pode ajudar esses pacientes? Perfeita pergunta, muito, muito interessante. A doença de Parkinson, né? Então a gente tem o sintoma mais conhecido é o tremor, mas ele não é o sintoma mais incapacitante. A rigidez, né? A rigidez muscular, a lentidão de movimentos e a instabilidade postural são os outros que formam os 4 sinais cardinais, né? Ou sintomas principais da doença. E esses sintomas, eles podem se exacerbar por questões, por exemplo, uma constipação intestinal, por não ter dormido bem, por estar preocupado, mesmo que a pessoa não verbalize. Então, são mecanismos endógenos que podem fazer com que esses sintomas piorem. E muitas vezes, né, a presença humana ou mobilidade, alguém falando, tensão, excesso de estímulo pode contribuir para piorar ainda mais. A terapia assistida por animais, eu faço um paralelo com, por exemplo, a música, com a arte, que são, assim, técnicas que não necessariamente passam por uma linguagem verbal ou por comandos e que simplesmente entram nesse modo flow, né, digamos. A terapia assistida por animais, ela rompe barreiras. É isso que ainda não está muito claramente explicada pela ciência, da mesma forma que a gente vê a música, da mesma forma que a gente vê a arte. Quando o paciente está inacessível porque falta algum funcionamento, a terapia assistida por animais, ela rompe essas barreiras e consegue trazer esses benefícios. Então, na doença de Parkinson, especificamente, a gente desenvolveu um protocolo, não gosto muito de falar em protocolo, porque o que é tamanho padrão não serve para ninguém, mas a gente tem um combinado ali de exercícios que nós criamos juntas, né, pensando nos cães e nos pacientes. Pode, Andressa. E aí a gente faz assim, ó, estímulo cognitivo, a socialização. Parkinsoniano muitas vezes tende a ser mais isolado socialmente, ou por vergonha dos sintomas,
ou pela questão de baixa da dopamina mesmo, que diminui nessa vontade de interação. Então, socialização, cognição, mobilidade, a gente faz alongamentos que eles precisam, que são indicados, né? Sim. A gente brinca porque foi uma coisa que marcou. A Lê criando um exercício maravilhoso, mas que trazia uma flexão de tronco. E eles já têm essa postura pela doença. Então, a gente, vamos adaptar. A gente faz com extensão. Então, extensão de tronco, sensibilidade manual. Os pacientes precisavam, sem usar a visão, adivinhar qual cão era aquele. E isso já trabalha cognição ao mesmo tempo. Escrita, mobilidade fina, mobilidade ampla. Então, diante de todos os sinais e sintomas parkinsonianos, a gente criou um combo de exercícios e atividades ajudados pelos cães. E vou dizer, eu atendendo em consultório é uma coisa, eu atendendo com o cão é vezes 10 o resultado. A adesão, o romper barreiras que eu falei, e essa coisa do afeto que não julga, que não apressa, que não... A pessoa já tem um constrangimento pelo diagnóstico, né? Então, a presença, aquele afeto incondicional que está ali, por si só, faz com que as coisas, elas catalisem mesmo, né? E funciona, né? Flow. Então, você consegue ver uma melhora ali na coordenação motora, equilíbrio, mobilidade desses pacientes? Consigo. Lá com os pacientes com Parkinson, nós também criamos uma avaliação, né? Uma avaliação nossa, onde eu medi os principais sintomas da doença, emocional, cognição, socialização, dor e sono. Então, é uma avaliação bem completa que a gente aplicava pré e pós, também colocava no prontuário. E também vou dizer, não estou sendo megalomaníaca, não, mas 100% respondiam melhor em pelo menos um dos itens. E a família nos dizia na semana seguinte, manteve, dormiu melhor, tá conversando, tá interagindo, diminuiu o remédio. Então, né, são assim. Sim. E a questão do Parkinson, só para explicar bem rapidinho, a doença ela traz muitas flutuações motoras e cognitivas. Então, os exemplos que eu dei, levou uma fechada no trânsito, piora o tremor. E aí, por isso, a gente tem muita dificuldade, né, quem tá na parte mais de pesquisa, meu mestrado foi estudando Parkinson, a gente tem muita dificuldade para confirmar eficácia estatística por conta das flutuações motoras. Então, o paciente, os relatos são 100% de melhora em pelo menos um dos itens. Mas, às vezes, daqui a 2 horas, aquele paciente pode ter alguma adversidade e piorar. Então, para a gente comprovar eficácia significativa ali, né, com estatística, fica um pouco limitado. Mas o qualitativo é nítido, assim. A percepção de melhora é nítida. E é instantânea. E nós, como condutores, né, ali como chegando na visita, a gente percebia uma melhora incrível da pessoa que chegava realmente com essa rigidez que a Andressa comenta e saía, né, bem, com uma outra postura. Eu quero passear, a gente desenvolveu uma escada no chão, que eles faziam o exercício para caminhar junto com o cão ao lado, a gente com a guia curta, eles com a guia mais longa, então eles andavam, faziam o exercício inteiro, né, Andressa? Às vezes levantavam com tanta dificuldade, daqui a pouco tava indo e vindo, fazia rápido para mostrar que eu consegui, era muito legal. E até, só complementando a história do seu Massuda, seu Massuda, ele teve essa questão, né, do diagnóstico, e ele ia acompanhado da filha para as sessões, né, e ele, infelizmente, teve uma piora, foi para cadeira de roda, né, depois começou com a bengala, depois foi para cadeira de roda, mas ele nunca parou de ir. Teve um determinado momento que a filha falou, ele só quer vir quando tem o amigo bicho. E ele não deixava de ir porque ele, hoje tem um amigo bicho, então eu vou. Né, Andressa, isso marcou muito a gente, porque o seu Massuda, ele realmente, ele comprou isso, ele gostava, ele sabia que ele melhorava, e ele fazia todos os exercícios bonitinho, se esforçando para terminar, para finalizar o exercício, e não deixava de ir. E ele só ia no dia do amigo bicho. E essa filha era uma que eu acompanhava, então, né, todos os pacientes semanalmente. E essa filha, no período que ele conseguia ir semanalmente, ela falava, ainda tá melhor desde semana passada. Então, ele mantinha. E aí, infelizmente, né, ele piorou muito da rigidez e foi pra cadeira, depois
Mas continuou indo Continuou e depois... indo, e aí ele não conseguia, tinha um exercício que era levantar a perna para o cão passar embaixo. Uhum. E aí ele tentava fazer, a gente ajudava e ele fazia escova, então era muito legal de ver o esforço que ele fazia, inconscientemente estava fazendo exercício ali, trabalhando a questão motora e junto com o cão. Então olha como eles são mágicos. Eles atingem lugares que a gente o profissional não de saúde não a chega. gente não chega, é isso aí. E do aspecto emocional de quem convive com o Parkinson, que transformações mais vocês já viram, né, no dia a dia, na rotina? Do aspecto emocional, Isso. a vontade de aumentar a interação social, né? E isso os cães, eles proporcionam para idosos, mais minha área de estudo, né? Então, para idosos em todas as, com patologia ou não, aumenta a questão de interação social. O Parkinson, ele tem sintomas pré-motores, né? Assim que a literatura traz, que seria ansiedade, depressão e distúrbio de sono. Então, muito normalmente, a grande maioria dos pacientes tem o transtorno motor, mas eles têm essas condições neuropsiquiátricas associadas. Então, alivia a ansiedade, melhora a resposta cognitiva, de melhorar, lembrar de palavras. Memória, né? Memória. E a questão do relaxamento, né? Então, para quem tem uma doença que traz rigidez muscular, tensão emocional, e os dois estão vinculados, melhora muito. Outra, eu lembrei agora de a questão, a gente fala função autonômica do corpo, né? E isso inclui o quê? Batimento, pressão arterial, sudorese e controle intestinal. Melhora o hábito intestinal também. Eles também nos falam isso. E isso tudo que a gente falou, eu acho importante trazer essa palavra que eu acabei esquecendo antes, isso tudo é o quê? É a homeostase. Então, a interação com os animais facilita com que a gente entre em homeostase, que é o quê? É o equilíbrio corporal, independente de ter ou não alguma doença associada. É melhorar o sono, o humor, as funções, né, intestinais. E então, a questão do alívio da dor também, né, traz muito impacto pro emocional desses pacientes. Eles têm dor crônica, normalmente os parkinsonianos. Então, é um combo ali de benefícios, né? E tudo não isso só melhora emocional. muito a questão emocional, né? Porque você tendo melhor... De forma direta ou secundária. Melhorando a dor, melhorando a função, né, do corpo. E sono acaba também afetando o emocional indiretamente. Sim. E vocês já compartilharam alguns relatos pra gente, né, de pacientes, enfim. Tem mais alguma história que vocês querem compartilhar de um resultado que surpreendeu vocês? Tem uma outra história que nos marcou muito, né? É uma paciente com uma doença que chama esclerose lateral amiotrófica. É a doença que paralisa todo o corpo. Então, ela já estava internada há alguns meses e estava em UTI, né? Uma paciente que estava em fim de vida, já sabido pela equipe, pela família, e sem movimento, sem interação. E a gente conseguiu, com a autorização, né, de toda a equipe e com muita força de vontade, levar um cãozinho para dentro do box de UTI. Foi a primeira vez que entrou um cachorro dentro da UTI. E essa paciente com essa doença avançada, paciente terminal, sem movimentos, quando viu o cão, sorriu. E aí, toda a equipe se emocionou, a gente tirou muitas fotos, imprimiu as fotos dela com o cãozinho, a gente colocou por toda a UTI e humanizou o espaço, né? E, enfim, ela pôde ali ter essa alegria, sempre relembrada né, no final da vida dela, desses últimos dias. Mas foi um marco muito histórico, super importante pra gente, além de ter entrado na UTI com um cachorro, ter conseguido promover uma reação que ninguém esperava. Porque ela movimentou, sorriu, coisa que ela não tinha já há algumas semanas. Sim. Tem uma outra história também, de um paciente que também estava no hospital do idoso, tem muita história lá, hein? Também estava no hospital do idoso e que ele precisava fazer uma amputação. Essa história tinha, por questão de diabetes, ele precisava amputar uma perna, ele estava muito em sofrimento mesmo, né?
E aí, nisso, uma das nossas voluntárias, que é a Marisa, ela tinha na época, ele já é falecido, o Golden dela, ele não tinha uma das patas. Ele nasceu ele já nasceu sem a patinha da frente. E aí, quando ele entrou no quarto, esse paciente se impactou. Porque ele falou, meu Deus, né? Que ele associou, né, o que ele ia fazer. E aí ele começou a conversar com a Marisa e começou a questionar a Marisa. Como era a vida dele sem a pata? E a Marisa começou a explicar que ele tinha uma vida muito boa, que ele era muito feliz, que no início não foi fácil, que ele se adaptou, depois colocou uma prótese e foi contando para ele a história. E quando a gente saiu do quarto, depois as enfermeiras nos relataram que ele aceitou fazer a cirurgia, que foi muito mais tranquilo. Lógico, né? Com ansiedade, com tristeza, mas que ele foi um pouco mais tranquilo, né? Entendeu melhor aquela situação, entendeu que ele poderia ter uma vida depois daquela amputação, que ele poderia ser feliz. Então, o Chester foi um modelo para ele, né? Isso impactou bastante a gente, né? Porque e depois eles comentaram mesmo. O paciente falava, e ele é o mais feliz. É o mais feliz da matilha. E aí ele se identificou e aceitou fazer o procedimento. Ele tinha que assinar, ele não queria assinar de jeito nenhum. Ele não queria fazer. E aquela infecção poderia piorar, né? Ele tinha uma necrose já. E aí ele aceitou e foi. Por isso é a adesão ao tratamento. O cão foi o facilitador, né? O cão chegou ali, foi o exemplo, foi o facilitador e mostrou para ele, não, vai dar certo, né? Então deu forças para ele continuar e assinar e fazer o procedimento. E como que vocês enxergam o crescimento no Brasil desse tipo de serviço? Ainda tem muito preconceito? O que falta aí para mais pacientes, né, se beneficiarem com esse serviço? O serviço tem crescido muito no Brasil, né? Mas não de uma forma totalmente correta. Infelizmente, né, muitas pessoas acham que é só pegar o cão de dentro de casa e levar até a instituição. E as instituições que não têm essa informação acabam permitindo, porque é interessante ter um animal dentro da instituição, porque a gente sabe dos resultados. Mas isso pode ser prejudicial tanto para o cão quanto para quem recebe a visita se não for feito de forma correta. Então falta entender melhor as nomenclaturas que a gente conversou, seguir diretrizes que hoje existem para isso, são instituições sérias que estudam, que trazem informação de qualidade para que a gente possa seguir, que é o que o Amigo Bicho faz. Estudo continuado, você tem que estar sempre estudando, entendendo o que tem de novidade, o que mudou, por que eu preciso mudar para que meu cão tenha bem-estar durante todo momento, bem-estar único, que é algo que se bate muito, que se fala muito. Então hoje eu acho que falta informação, precisa ter qualificação, que infelizmente hoje não tem, certificação, que é algo que a gente bate na tecla, que eu venho buscando, certificação dos cães, né? Certificação por pessoas que entendem, que têm formação, o adestrador, o comportamentalista, o médico veterinário, né? Um combo, né? Para que isso funcione. Que infelizmente a gente ainda tem muitas pessoas fazendo de forma errada e prejudicando o serviço, né? Eu acho que falta também para ter mais, porque hoje o que acontece com os serviços assistidos dentro dos hospitais? Quem faz isso hoje? São ONGs, que são totalmente voluntárias, que é o nosso caso, que se dispõem a treinar o seu cão, tirar dinheiro do próprio bolso, gastar o seu tempo para estar lá. Então não são todos que têm, né, essa condição de estar lá fazendo o trabalho voluntário. E alguns pilotos dentro de alguns hospitais, né, que também fazem esse trabalho. Então existe uma lei federal, que qualifica os serviços como, né, faz parte aí, né, como a Andressa falou, né, da questão do SUS, mas ele não obriga o hospital a ter. Então isso cabe ao CCIH decidir. Se ele falar, não, a gente não quer, ou a gente não entendeu como funciona isso aqui, a gente não gostaria de ter esse serviço aqui, vai dar trabalho. A gente já ouviu isso, vai dar muito trabalho, tem equipe interna, então eu não quero. Mas a gente faz tudo. Não, mas eu não gostaria. Então eu acho que isso dificulta muito, é uma pena, porque os pacientes acabam ficando sem esse benefício, mas o que falta é isso, é uma legislação, é um comprometimento, são certificações, mas acredito que está caminhando, a gente vai conseguir. Então, na minha opinião, é isso, né, que falta. Eu ia complementar falando da legislação, a Ali acabou falando agora no final. Mas para complementar, hoje, né, eu estou conselheira do nosso conselho de classe, e nesse conselho a gente tem uma câmara técnica de práticas integrativas. Então eu já estou há alguns anos escrevendo uma minuta
para que a gente consiga pelo menos regulamentar para fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, que é a nossa área, né, de atuação. Nós não podemos também legislar para as demais categorias, mas pelo menos dentro da nossa categoria a gente conseguir regulamentar que o profissional tenha minimamente uma formação, que não é chegar, pegar o bichinho e colocar ali, né, sem, de qualquer jeito. Então, que a gente consiga ter uma normativa para que as pessoas se adequem e ofereçam esse serviço da melhor forma possível. Então, estamos trabalhando politicamente para isso. Né? O treinamento desse cão também, né? Ele é muito diferenciado. É diferente, por exemplo, as pessoas confundem muito o cão de serviço com o cão de assistência. Existe uma diferença gritante, né? Então, o treinador, quem vai nos ajudar nessa questão, também tem que ter uma formação para aquele cão tenha um treinamento específico, né? Então, o cão de serviço, ele é treinado para servir várias pessoas. Ele é de uma pessoa só, mas ele vai ser treinado para servir várias pessoas, com o seu condutor também fazendo a leitura, especializado em bem-estar, para que ele possa entender o momento de parar, o momento de seguir. O cão de assistência, não. O cão de assistência, ele é treinado, é um alto nível de treinamento por profissionais capacitados dentro de cada segmento, porque hoje existe cão de assistência de mobilidade baixa, cão de assistência, né, o cão ouvinte, o cão de assistência psiquiátrica, que não é o cão de apoio emocional, as pessoas também confundem. Então, tudo isso tem regras, né, que devem ser seguidas. E a ONG? Tem plano de expansão? Tem projeto? Temos alguns projetos ainda caminhando ainda, né, mais para cursos, né, falta horas dentro do dia, gostaria muito de poder fazer mais, né, mas realmente como é um trabalho totalmente voluntário, a gente tem que se desdobrar, e eu até brinco, né, que graças a Deus, Deus coloca as pessoas certas no caminho para que a gente siga junto, porque sem os voluntários o projeto não existiria, né? E eu falo para eles, gente, eu desconheço o amor maior, porque vocês saem da casa de vocês, deixam os seus problemas de lado, deixam a sua família de lado, às vezes as visitas são à noite, sábado, domingo, então eles deixam para ir lá ajudar quem eles não conhecem. Então eu falo, esse amor é maior que todos, né? Vocês levam seu bem, né? Seu anjo, seu herói, para ajudar outras pessoas. Então, a gente gostaria muito de expandir, mas por ser voluntário, né, a gente tem algumas limitações, mas a gente vai dando conta e fazendo tudo que for possível para levar esse benefício para todo mundo. E nada disso existiria se não fosse essa pessoa maravilhosa, iluminada aqui. Podem cortar depois se precisar, mas eu precisava falar isso, porque isso é você. Isso é você que reflete, Lê. Eu brinco que o sonho nasceu no coração de Deus, e Deus só nos usou como instrumento, né? É isso. E uma mensagem final, o que vocês gostariam de dizer para quem está assistindo o podcast, quem vai ouvir, enfim, quem está nos acompanhando? Eu acho que se a pessoa tem, em relação aos serviços assistidos, né? Se a pessoa tem vontade de levar o seu cão para trabalhar com isso, procure um profissional qualificado, procure uma ONG que segue diretrizes, para que você esteja realmente levando o seu querido, né, o seu anjo, para fazer o bem de uma forma mais correta possível. Ele não tem perfil. Ame o seu cão, porque ele está ali também lendo você, trazendo alegria para o seu dia a dia, né? Cuide bem, faça todos os exames necessários, né? Leve ao médico veterinário, passeie, curta, o tempo de vida deles é tão curtinho, e para eles, nós somos tudo, né, gente? Porque toda a vidinha deles a gente vai estar junto com eles. Então isso é muito importante, a gente cuidar bem deles, porque eles são só amor, né? São puro amor. Exatamente. E se meu recado seria, né, vou até olhar, se você tem um idoso em casa, uma criança em casa, e você tá em dúvida se, né, adquire ou não um cãozinho, um animalzinho para fazer companhia, para acompanhar, a resposta é sim. Procure um sinoterapeuta, procure um veterinário que tenha conhecimento em, né, nas raças, nos comportamentos, porque existem espécies, comportamentos, tamanhos, pelagens para todos os tipos de pessoas. E os benefícios são inúmeros, em todas as idades, contextos, né? Só vai fazer bem. Esse né? Meu recado seria esse. Na dúvida, sim, pega um animalzinho. Família mais cachorro é sucesso. É a família completa, é a família perfeita. Sucesso. Pessoal, o serviço assistido por animais, ele impacta a vida da comunidade.
Então, é dos pacientes, dos acompanhantes, dos colaboradores, enfim, de todo mundo. E a gente conseguiu ver isso aqui hoje com vocês duas. Muito obrigada pela participação de vocês. Inclusive, assista também o nosso outro episódio do Clinicast, onde a gente fala de como ser um voluntário, ou se você tem interesse de colocar aí seu pet como um animal de serviço. Doutora Letícia e doutora Andressa, muito obrigada e parabéns por esse trabalho tão lindo e tão especial. Obrigada. Obrigada a por nós. poder divulgar, né, esse trabalho também. Obrigada, gente. Muito obrigada, foi ótimo. E se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar, porque essa mensagem tem que ir aí para todos, para conhecerem esse serviço tão especial. Fiquem ligados nos próximos Clinicast e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.